Olá pessoal, vou tornar a falar de um tema que eu venho tratando muito em programas de rádio, em posts, em vários vídeos, que é a militarização da política brasileira. O brasileiro foi adestrado de uns anos para cá para pensar que todo o problema da crise, da grande crise do Brasil, está exclusivamente no poder político, não é? Ledo, cabal e fatal engano. Não se pode olhar a história do Brasil como não se pode olhar a história de nenhum país sobre um recorte. Se 30 anos para você considerar a história de um país, em termos de dado historiográfico, é ridículo. 30 anos para trás não explica a configuração hoje, atual do Brasil, né? Então nós precisamos de recuar. Ora, o que eu já venho falando? Desde 1822, no século XVIII, explodiu uma sequência de movimentos revolucionários pelo mundo inteiro, que desembocou na Revolução Francesa, que desembocou no Iluminismo, que desembocou na criação das historiografias ocidentais, que desembocou na queda das monarquias, que desembocou no início das repúblicas e vai por aí afora. Então, no século XVIII, inicia um grande processo internacional de movimento revolucionário. Esse processo coincide com a criação da maçonaria em 1717 na Inglaterra. Não é? Qual é a grande importância da maçonaria? Bom, a grande importância da maçonaria é porque pela primeira vez na história do Ocidente nós temos uma sociedade secreta iniciática que tem um plano cosmopolita, econômico e político e religioso e cultural de homogeneização da cultura, do mundo. Né? Uma coisa é você ter uma sociedade iniciática. Elas existem até hoje, né? De várias formas. Outra coisa é você ter uma sociedade iniciática, uma sociedade secreta, que tem um projeto cosmopolita de criar um governo mundial. Esse é o grande diferencial da maçonaria. Não é? Muito bem. Qual é a grande característica desses movimentos revolucionários? Eu tenho falado demais sobre isso. Qual é a grande característica dos movimentos revolucionários do século XVIII? O movimento revolucionário, quando nós vamos estudar história, eles sempre existiram ao longo da história. Agora, movimento revolucionário, não é? Que cria uma linguagem, que cria um discurso, que cria uma simbólica, que cria uma métrica, que cria uma poética, não é? Que cria um rito uniforme para todas as culturas do mundo, isso nós nunca tivemos. Então, surge, a partir do século XVIII, um novo projeto mundial, onde você tem ritos, mitos, símbolos, slogans, ideias que são transpostas e copiadas e coladas em países completamente diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Pega a história da Rússia, pega a história da Alemanha, pega a história da França, pega a história de Portugal no século XII. Não há, embora sejam monarquias, nenhum projeto ali de uniformização de linguagem, nenhum projeto de uniformização de cultura. Você tem uma cultura que conquista a outra, mas não há um projeto de uniformização. Então, são coisas completamente distintas. Muito bem. O que vai acontecer? Esse movimento explode no século XVIII, no século XIX, portanto, em 1822, aqui no Brasil, nós temos o golpe da independência brasileira, não é? Que um golpe absolutamente sui generis, que é dado pelo príncipe regente Dom Pedro contra a sua própria coroa. O brasileiro não raciocina sobre isso. Aquele príncipe seria herdeiro, naturalmente, da coroa do pai dele. Então por que não era mais fácil, por exemplo, matar o pai dele para ele assumir a coroa? Percebe? Então, uma coisa, quando nós vamos estudar história, quando nós vamos estudar política, é o seguinte. No caso das monarquias, muito menos. Mas o processo que inicia a partir do século XVIII, XIX, com os movimentos revolucionários, você tem um monarca e você tem os poderes que contornam o monarca. Tá?
Então, enquanto o modelo tradicional de monarquia, ele estava atrelado a uma nobreza secular que acompanhava aquela monarquia. Quando veio as repúblicas ou as chamadas monarquias constitucionais, exceto no caso da Inglaterra, que aquela equipe de nobreza permanece a mesma, né, equipe secular, mas no caso das novas monarquias constitucionais, como foi o caso do Brasil, e no caso das repúblicas, o que nós temos? Quando a gente vai olhar um candidato tem por trás dele a candidatura. Então, o candidato e a candidatura são coisas distintas. Quando você olha, por exemplo, para o Jair Bolsonaro é o candidato, né? Como é que você vai entender como é o governo do Jair Bolsonaro quando você olha para a candidatura? O que é a candidatura? A candidatura são exatamente aquela concentração, são aqueles poderes, é quem vai financiar, é quem vai apoiar, é quem vai viabilizar aquele candidato chegar no poder e mantê-lo no poder. Normalmente, o indivíduo olha somente para o candidato, porque ele é adestrado para olhar somente para o candidato. Então, quando nós falamos em governo, existe sempre dois pontos aqui que nós temos que ver, certo? Você tem que ver a pessoa do monarca ou a pessoa do presidente, e você tem que ver o que está por trás, o que sustenta. Então, os golpes de Estado acontecem exatamente por essa equipe que não está aparentemente no governo, né, e que muda e que dá golpes. Ora, é exatamente isso. Então, quando a gente vai estudar história, nós temos que separar essas duas frentes, senão a gente não consegue entender absolutamente nada, né? E no caso das repúblicas, nós temos uma impressão muito mais falsa ainda, ao pensar que o presidente entra e ele seleciona os ministros que ele quer. Lê engano, o presidente já entra carimbado. Ele só assume o poder porque existe um staff altamente poderoso que o colocou lá. O povo é uma mera manobra de retórica. Aliás, via de regra, nas repúblicas, o povo é completamente manobrado para praticamente escolher o candidato sempre que quer que assuma o projeto. Bem, voltando aqui. Ora, então, em 1822, nós temos o golpe da independência, onde a maçonaria, essa mesma sociedade secreta, que lançou um projeto cosmopolita de nova ordem mundial. Quando nós falamos governo mundial, nova ordem mundial, né? Há dois grandes momentos históricos. Nós temos um grande momento histórico, que é o momento da sinarquia universal, que é uma proposta que vem da Idade Média, quando a Ordem de Cluny faz essa proposta da Igreja Católica, depois a Ordem de Cister, depois a Ordem do Templo. Então ali nós temos um desenho de um governo mundial, tá? Um grande governo mundial, cujo primeiro grande projeto foi tentado fazer na Península Ibérica, com as coroas peninsulares, e aquilo da água. Depois passa-se muito tempo mas um evento não tem nada a ver com o outro, só estou citando dois grandes momentos da formulação de um modelo de um governo mundial. Tá? Depois nós temos um governo mundial, uma propositura de governo mundial que se desenha no século XIX com a maçonaria. Esse sim vai conseguir, de fato, colocar alguma coisa. Bom, quando esse modelo coloca uma governança internacional, ele derruba todas as monarquias da Europa e ele coloca a igreja em descrédito. E ele alça a economia ao novo e mais elementar elemento de socialização. Tanto é que a gente vai estudar a história, praticamente toda a história passa a ser atrelada à ideia de economia, que é a ideia que a gente tem até hoje, quando você fala assim, um país está culturalmente desenvolvido. Aí quais são os critérios? Se ele é rico. Bom, isso é o critério exatamente da maçonaria, tá? Que é o critério do mercantilismo e depois do globalismo, depois do capitalismo, etc. Ele foi indo em etapas. Bem, então, no século, quando a maçonaria dá o golpe no Brasil, esse golpe que é dado aqui, onde Dom Pedro, né, dá o golpe nele mesmo. E por que eles escolheram Dom Pedro? Porque na altura há muito documento sobre isso. Questionava-se, né, a maçonaria não queria criar um problema muito grave, porque a frota portuguesa era grande e eles não queriam uma insurgência. Então eles dão um golpe de Estado meio mambembe, não é?
coloca Dom Pedro à frente daquele processo para dar a impressão que continuava a monarquia dos Bragança. Mas já naquela altura se sabia que Dom Pedro era uma peça pequena para passar para a República. Então, quando a monarquia no Brasil, o império no Brasil é criado, já se sabe que o objetivo é chegar à República. Né? Tanto é que, menos de 10 anos depois, essa mesma equipe que deu o golpe de Estado bane com Dom Pedro I. Né? Manda ele para Portugal para fazer uma outra etapa do processo revolucionário lá, que dá água de toda feita. Depois, Dom Pedro, entendendo o que ia ser feito com ele, o que ele fez com o pai dele, ele deixa o filho. Né? Então, você tem o período do segundo reinado, e no final do segundo reinado, o imperador é deposto também. Tá certo? Da mesma forma, porque sempre foi o objetivo, chegar até a República. E que República é essa? É a chamada República Maçônica Universal. Ora, quando a maçonaria instaura o império, eles criam um poder, um quarto poder, chamado poder moderador, que era o poder do imperador. Poder moderador esse que foi tocado, extraído do conceito francês. Tá? O poder moderador, na verdade, é o grande poder, não é outro poder. Bem, quando eles depõem Dom Pedro II, o que Rui Barbosa faz? Rui Barbosa pega o poder moderador, não é? De 1824, Benjamin Constant, quando ele entrega ao imperador a chefia do poder executivo, isso gerou uma disputa. Né? Então, o Rui Barbosa transfere para os militares o poder moderador do imperador do Brasil, com a finalidade de salvaguardar a República e de salvar a República dela mesma quando houvesse conflito entre as oligarquias dominantes. Então, entendo o que foi feito desde o início da República. Né? Os maçons criaram o poder moderador. Né? Porque o poder moderador era o poder em que você tem eram oligarquias bandidas que já brigavam desde aquela época, então eles precisavam de criar um poder interferente que, quando desse algum problema entre aqueles civis, viesse esse poder interferente militar, né, colocasse os civis para lá e, na base do coturno e da espada, cortava a cabeça de todo mundo e colocava, evidentemente, no poder, como presidente, digamos assim, aquele indivíduo que os militares queriam. Então você pensa assim, mas então os militares naquela altura têm um grande poder. Não. Não tem não. Aqui é que vai entrar a grande história do Brasil. Tá? Hoje, a ideia que nós temos de exército, ela é completamente diferente da ideia do exército no século XIX. Ela é completamente diferente da ideia do exército até 1920, 1930. Nós temos uma força, mas essa força está muito distante de ser aquilo que ela é hoje. Tá? Então, só para terminar esse raciocínio, eu vou mostrar, selecionei aqui para vocês alguns tantos livros sobre os quais eu já falei. Né? Vou mostrar a capa deles aqui. Então, o que vai acontecer? Em 1889, portanto, José Murilo de Carvalho lembra disso, eu trouxe o livro dele para mostrar. Lembra que o poder moderador na Constituição de 1824 torceu a ideia do Benjamin Constant quando entregou ao imperador a chefia também do poder executivo. Isso gerou uma disputa em 1860. Hein? Em 1889, o Rui Barbosa transfere o poder moderador do imperador para os militares. Não sei se vocês estão captando o negócio. A república que se cria é uma república que é também um império. Então, essa república que se cria com poder executivo, legislativo e judiciário, ela está submetida ao poder militar. Então, há uma república dentro de uma república. Tá certo? Na verdade, a república verdadeira que existe dentro do Brasil é a república militar. Os três poderes que nós vemos atuando, onde as pessoas elegem deputados, senadores, etc. Tal, é tudo figura de retórica. Tá certo? O Brasil, de 1824 até hoje, teve 7 constituições federais. Somente em 2 dessas constituições, os militares não tiveram
o poder de poder moderador. Tá claro? Que foi a de 1824 e a de 1937, se não me falha a memória, que foi do período da ditadura do Getúlio Vargas. Então, foi só nesse período. Mas, exceto isso, o poder moderador dos militares existe. Então, a República Brasileira ela é dúbia, ela é uma águia de dupla cabeça. Só que uma cabeça é mais alta do que a outra. Bom, então quando Rui Barbosa transferiu para os militares o poder moderador, o objetivo era, todos eles sabiam que aquelas elites que ajudaram a dar o golpe, a depor o imperador e a depor, em primeiro lugar, Dom João VI, eles sabiam que não havia nenhuma coordenação dentro do Brasil e que, de tempos em tempos, aqueles bandidos se matariam entre si para tomar o poder. Então a gente voltaria ao período pré-Império Romano. Né? Para evitar esse assassinato em massa, essas brigas oligárquicas em massa, então eles transferiram para os militares a ideia dos militares apaziguarem o campo político. Ao mesmo tempo que eles apaziguam, eles tutelam, ameaçam o campo político. Então o exército atua desde o século XIX como um partido político acima das regras do jogo político. Tá? Na realidade, está configurado desde o século XIX uma república militar acima da República do Brasil. Na década de 1930, na esteira da Revolução Tenentista, com as revoltas do Exército e da Marinha, os militares vão se arrogar informalmente, ilegalmente e definitivamente o papel de poder moderador. Isso é, de força apartidária para resolver as crises políticas, onde eles vão sustentar literalmente o governo ditatorial de Getúlio Vargas, até que em 64 eles assumem o governo definitivamente. E agora, qual é a situação? Agora, eles já desenharam todo um arcabouço, de fato, para o comando militar assumir a gestão absoluta do Brasil. Então vamos ver aqui. Eu entendo que a história é complexa porque ela exige muita leitura. E você, provavelmente, que está me ouvindo, não tem essa leitura. Tá? Mas eu vou te passar aqui alguns livros que você pode não ter entendimento do que eu estou falando. Mas você vai ter alguns dados muito importantes para começar uma caminhada muito séria e muito sólida. Livro é muito caro, não vale a pena comprar, gastar dinheiro com um livro que não te fala absolutamente nada. Então eu vou te mostrar esses livros. Bem, na década de 30, portanto, o que se desenha? Então, qual era o perfil do exército que existia no início da República? Era um exército mambembe, mal formulado, não tinha identidade própria, não estava estruturado. O exército foi tendo brigas internas, e ele foi se estruturando. E ele foi assumindo e tomando para si, de uma forma absolutamente tirânica, essa ideia de que ele é a República. É ele. Né? Então, a história do Brasil, desde 1822 e de modo sistemático, a partir de 1889, ela tem sido conduzida, interferida pelos militares, que não se restringe aos quartéis. Eles entram na política dentro, eles intervêm através de golpe, eles conduzem nos bastidores a ação política do Brasil. Existe, portanto, uma característica histórica exclusiva na política brasileira, pouco estudada, minimizada, raramente abordada pela historiografia nacional, quando ela apresenta estudos analíticos e explicativos da atuação dos militares na política brasileira. Né? Se nós fizermos um levantamento histórico, a gente vai comprovar o óbvio. Em qual democracia do mundo as Forças Armadas exercem o papel de poder moderador? Nenhuma. Em qual democracia do mundo encontra-se a interferência contínua dos militares na política nacional? Nenhuma. Em qual democracia do mundo se encontram generais comandando as decisões nacionais, ameaçando o ministro do Supremo? Não interessa aqui se o ministro é corrupto ou não, hein? Ameaçando o Congresso Nacional, ameaçando jornalistas, ameaçando editoriais, ameaçando jornais, ameaçando todo mundo. Nenhum. Em qual democracia do mundo se encontram tantos generais no governo, tantos militares? Tem mais de 3 mil militares no governo de Jair Bolsonaro, entre reformados e da ativa. Nenhuma.
A resposta para todas essas perguntas é: em nenhuma democracia do mundo nós vemos isso, nem nos Estados Unidos, que é o país mais militarizado do mundo. Então o Brasil é um caso sui generis de uma república maçônica conduzida indiretamente por militares que exercem uma dupla função. Uma função militar, e veja o seguinte, a função militar deles é praticamente ridícula e irrisória, porque o Brasil não entra em guerra nenhuma. Né? Então, o grande papel dos militares no Brasil, o grande papel mesmo, sempre foi controlar a política nacional. O grande problema da política nacional, caros alunos, não são os civis. O grande poder desestabilizador da República do Brasil sempre foi as Forças Armadas brasileiras. Na realidade, as Forças Armadas, como poder moderador, o que ela faz? Ela esvazia a ideia de soberania, ela coloca em xeque as instituições civis, ela enfraquece as instituições civis e ela demoniza as instituições civis. Então, para finalizar, o que nós temos aqui? Este livro de José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, neste livro aqui, vocês vão encontrar o imaginário da República do Brasil. Vocês vão encontrar como foi feito, como foi tecido o imaginário da República, não é? E como é que os militares transformaram a eles mesmos como sendo a República Brasileira. Né? Aliás, antes desse livro do Zé Murilo de Carvalho, eu recomendo que vocês leiam este livro. Forças Armadas e Política no Brasil. Neste livro aqui do Zé Murilo de Carvalho, o Zé Murilo de Carvalho vai detalhar, né, dentro do que uma obra desse porte pode colocar, evidentemente, que a pesquisa sobre isso é imensa, ele vai detalhar como é que os militares construíram artificialmente o seu papel militar dentro da política brasileira. O Zé Murilo de Carvalho é um dos autores que dá, inclusivamente, a quantidade de golpes de Estado que os militares fizeram ao longo de toda a história da República. A frase de que o Exército, as Forças Armadas brasileiras, é o maior poder desestabilizador da história da República é, inclusivamente, do Zé Murilo de Carvalho. Frase essa que eu repito muito, porque é verdade. Tá? Então, este livro aqui é um livro fundamental. Depois de ler este livro aqui, vocês vão a esse outro livro do Zé Murilo de Carvalho, A Formação das Almas. Porque quando as monarquias foram depostas, todo o discurso da República teve que ser construído. Eu já fiz um programa de rádio sobre isso, muito longo, né, detalhando essa construção. Então, toda a ideia de república, que não existia república. Você dá um golpe de Estado, tira uma monarquia, você vai ter que criar alguma outra coisa. Então, eles tiveram que construir. Todas as repúblicas do mundo inteiro tiveram que ser construídas. Então é por isso que você tem hino, é por isso que você tem brasão, é por isso que você tem símbolo, é por isso que você tem bandeira nacional, é por isso que você tem tudo isso. E dentro dessa construção da República, o que os militares fizeram? Eles foram identificando a República Brasileira como se ela fosse o Exército. O negócio é grave. Olha, a história do Brasil, vocês não têm ideia do que é a história brasileira. Tá? Vocês não têm ideia. Nesta outra obra aqui, do Celso de Castro, A Invenção do Exército Brasileiro, nós temos nesta obra aqui, por exemplo, a formação do Exército de Osório e do Exército de Caxias. E nós vamos ver também como é que o Exército Brasileiro foi inventado. A palavra é forte, mas é isso mesmo. Portanto, a carga simbólica, o Exército como o grande elemento da pátria, o Exército como uma grande força nacionalista, isso é tudo uma construção. Essa construção, a teoria desse negócio como um todo, está formulada na chamada Doutrina de Segurança Nacional. Tá? Doutrina de Segurança Nacional. Quem é o criador dessa doutrina? O cara que era um dos tenentes que foi responsável por manter o governo ditatorial de Getúlio Vargas, General Góes Monteiro. Tá? Então, a doutrina de segurança nacional, ela surge, ela é desenhada na década de 30 e ela varre toda a história brasileira. Um herdeiro, um pupilo direto do general Góes Monteiro vem a ser exatamente o general Golbery Couto e Silva, aquele que criou o Lula, como eu falei no programa passado, criou o PT. O PT e o Lula são um projeto militar igual o Jair Bolsonaro, para controlar a política nacional remotamente. Tá certo?
Os militares sempre fizeram esse tipo de patranhada, de safadeza, de patifaria, de golpe dentro da história republicana brasileira, e eles estão sempre colocando a culpa da má gestão do país, do caos social do país, em cima dos civis. Então é preciso entender o que é de fato as Forças Armadas dentro do Brasil. O problema das Forças Armadas dentro do Brasil não é 1964, não. O problema das Forças Armadas do Brasil é que ela acha que ela é a República. Tá certo? E que todos nós devemos obediência incondicional a esses fardados. Bem, um outro livro muito importante aqui é o seguinte. Esse livro foi lançado recentemente do Lucas Figueiredo, Militares e Civis na Ocultação dos Documentos da Ditadura. Muito bem, o que acontece? Em 1964, os militares nunca abriram os arquivos do regime militar. Não abriram mesmo. Tá? Existe um consenso. Toda a chamada redemocratização foi uma farsa. Foi uma farsa. No programa passado, na aula passada, eu falei para vocês sobre o grande projeto de destruição do Brasil, que foi desenhado desde o início da redemocratização para levar o Brasil a um colapso institucional e financeiro. Essa obra aqui vai mostrar que tem civis, todos os presidentes brasileiros depois da redemocratização estão comprometidos com a ocultação de documento para não deixar vir à baila a verdadeira história dos militares dentro do Brasil. Tá certo? Bem, então, para finalizar, olha, o que acontece? Nós temos uma história completamente escamoteada, onde dentro dessa ideia do poder moderador, um dos grandes problemas do poder moderador é exatamente isso. Quer dizer, que você nunca deixa o país amadurecer. O país tem crise, a política tem crise? Tem. Então que os políticos resolvam os seus problemas entre eles. Que o judiciário resolva o problema. O Brasil tem sido tutelado desde todo sempre porque os militares não permitem que, de fato, o país entre em convulsão, num sentido autêntico do termo, e ajuste a si mesmo dentro da sua sociedade. E ajuste a si mesmo. Então é preciso dar uma chance à própria população brasileira, aos civis brasileiros, deles criarem uma dinâmica interna dentro das instituições, de tal forma que eles tenham a capacidade de amadurecer o processo de gestão e o próprio país. Não, nós temos full-time golpe de Estado promovido pelos militares. Se os golpes de Estado brasileiro não são promovidos pelos militares, todos eles tiveram apoio militar. Este é o grande problema da história do Brasil. Os militares estão sempre envolvidos em toda a instabilidade política brasileira. Toda. Sem exceção de nenhuma. Tá? Ou eles estão envolvidos diretamente, ou eles estão envolvidos indiretamente. Como é que o Brasil tem solução? Se os militares forem enquadrados como eles são enquadrados em qualquer lugar do mundo. Força Armada não deve entrar na política. Tá certo? Esse é o ponto. Militares obedecem a civis, porque as Forças Armadas são um dos poderes da República. Ela não é a República. Agora, o que está acontecendo dentro do Brasil? Foi desenhado por esses mesmos militares um Estado autoritário militar. Eu tenho vários artigos do Medium, eu vou deixar o link aqui embaixo de 2 deles, onde vocês podem ver os projetos de lei que estão passando dentro da Câmara Federal, que já foram votados ou estão em votação, de um projeto de fechamento de regime. Eu vou citar aqui para vocês somente 4, nesse momento. PL 2418 de 2019. PL 1595 de 2019. PL 443 de 2019. PL 3389 de 2019. Decreto-Lei 10.046 de 2019. Tá certo? Todos esses projetos, tem um dos meus artigos em que eu listei 18 projetos. Além desses 5 que eu falei, eles estão incluídos em mais 13 projetos.
Muito bem, todos esses projetos vão fazer o quê? O fechamento de regime, tá certo? E aquele projeto que foi começado pela maçonaria no século XIX, da construção da República Maçônica Universal, está sendo completamente concretizado. Essa é a razão pela qual o senhor Jair Bolsonaro foi colocado no poder pelos militares e é mantido no poder pelos militares, tá certo? Então, por trás de toda essa patriotada, por trás de todo esse discurso mentiroso, nacionalista, existe um fechamento de regime. Os militares vão implantar um Estado totalitário policial, não é a esquerda. Historicamente, esse grupamento militar sempre diz que o problema do Brasil era os comunistas, desde o início do século XX. Tá? O problema do Brasil nunca foi os comunistas. Não estou dizendo que o comunismo não existe, não, hein? E que a esquerda é muito boa. Alto lá, porque eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: eles usam sempre a esquerda como elemento de despiste, cada vez que eles vão aplicar o golpe e aprofundar o processo. Então começou um movimento revolucionário em 1822, esse movimento revolucionário nunca parou dentro do Brasil. Nunca. Evidentemente que até hoje eles não conseguiram botar completamente as garras e as botas dentro do país, porque o Brasil é um país gigante e extremamente complexo, né? E as instituições civis reagem, né, a uma parte da elite que não está mancomunada naquele momento com aquela equipe de militares, essa parte reage, não é? E eles têm que recuar. Então, dentro desses avanços e recuos, o fato é o seguinte: o saldo é sempre positivo para eles e contra a população brasileira, né? Então, quando nós vamos estudar a história brasileira, ela é uma história extremamente complexa. Ela é uma história completamente sui generis. Completamente sui generis. Tá certo? E tudo que vocês ouvem comigo aqui no meu canal são decorrência de muito tempo de estudo. Não é? E vocês não vão encontrar essas coisas alinhadas dessa forma em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Sou eu que faço esses alinhamentos. Não é? Porque eu sigo uma linha teórica a qual eu venho ensinando. Tem centenas de vídeos. Esse canal tem quase 600 vídeos, né? Áudios, todos eles falando sobre história, filosofia e cultura luso-afro-brasileira. Todos esses vídeos têm um mesmo encadeamento teórico por trás deles. O mesmo. Tem 4 grandes linhas teóricas que regem o estudo no Brasil. Eu já falei claramente quais são elas. Tá certo? Então, é preciso tomar a tenência e entender que a história política brasileira é uma farsa. É uma mentira. Agora, o momento que nós estamos passando agora no Brasil, segundo o meu entendimento, é talvez um dos mais graves de toda a história da República. Exatamente por conta do desenho do Estado totalitário, militar, policial que eles conseguiram emplacar. Eles estavam lutando muito para chegar neste ponto. Chegou. O que vem agora? A 6ª etapa do Antônio Gramsci. Até a próxima aula do Conselheiro Acácio.